Mas, meu caro senadores, eu vim à tribuna também para falar sobre um tema que eu creio de interesse de vários estados da federação, que é a crise que envolve hoje a indústria naval no Brasil. Sabe-se que, durante um período, nós tivemos até 2014 uma política que se mostrou positiva, apesar de atrasos nas entregas das encomendas, que foi muito estimulada, evidentemente, por um momento que a Petrobras viveu. O setor houve um relançamento da indústria naval no Brasil. Esse setor chegou a gerar 80 mil empregos diretos e estimulando e desenvolvendo uma enorme cadeia produtiva. Infelizmente, a queda do preço do petróleo e os efeitos da Operação Lava Jato sobre a Petrobras geraram uma espécie de tempestade perfeita, que resultou numa sequência de cancelamentos das encomendas, justamente no período em que se observava uma curva de aprendizado e ganhos de produtividade que foram muito significativos, sobretudo decorrentes dos investimentos, sobretudo em capacitação e treinamento de pessoal. Mais recentemente, para complicar esse cenário, a Petrobras fez um pedido à Agência Reguladora do Setor, a ANP, para reduzir os percentuais de conteúdo local na construção de uma plataforma, por exemplo, para o campo de Libra, alegando que a produção no Brasil encarece em 40% o produto, o que é questionado pelos representantes da indústria naval, sejam os produtores ou mesmo os trabalhadores. Senhor presidente, desde o início da crise, já registramos quase 50 mil desempregados. Imagine, Vossa Excelência, de 80 mil, nós estamos reduzidos a 30 mil empregos diretos, com 12 estaleiros que foram totalmente paralisados. 5 encontram-se em recuperação judicial ou extrajudicial, e os demais com enorme capacidade ociosa. Entre os estaleiros que estão em operação, uma parte é voltada, sabe-se que há muito tempo, para a construção de embarcações fluviais ou de transporte de passageiros. Já a indústria voltada para a construção de plataformas, navios offshore e grandes petroleiros, que nasceu para atender às demandas da Petrobras, essa está em contagem regressiva, com os últimos projetos em fase final de construção. Assim, alguns grandes estaleiros têm pouco mais de 2 meses de trabalho e depois podem engrossar a lista de estabelecimentos que estão paralisados. Em Pernambuco, o estaleiro Atlântico Sul, talvez a mais moderna planta de todas essas que se instalaram no país, convive com o sério risco de encerrar suas operações no início de 2019, quando finalizará a entrega de 5 navios que foram encomendados pela Transpetro. Caso esse cenário venha a se confirmar, nós perderemos mais de 4 mil empregos diretos nessa unidade. Para evitar o fechamento, os sócios do empreendimento trabalham hoje em 2 frentes. A primeira é garantir a renovação da carteira em parceria com uma empresa brasileira de navegação, a Sático. Seriam 13 embarcações envolvendo um volume de negócio de quase 2 bilhões de dólares. A encomenda englobaria 8 navios para transporte de petróleo e derivados e 5 navios petroleiros do tipo Suemax, dimensionado para atender os limites impostos pela travessia no Canal de Suez. No entanto, essa solução, em última instância, dependeria do afretamento das embarcações pela Petrobras e do seu novo plano de negócios, que ainda será divulgado. Já a outra frente envolve negociação das dívidas com os bancos. Objetiva-se a extensão do prazo de carência e o alongamento do período para a amortização dos empréstimos contratados.
Vale destacar que o cancelamento da encomenda de 7 navios ao estaleiro Atlântico Sul, anteriormente previstos pelo PROMEF, que é o Programa de Modernização e Expansão da Frota, desestabilizou o planejamento inicial da empresa. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero ressaltar que os investimentos já realizados no estaleiro Atlântico Sul alcançam um montante em valores atualizados de 3 bilhões de reais, além de aportes adicionais que foram realizados pelos acionistas para garantir a continuidade da operação em meio a essa crise. Adimplente com o BNDES, o estaleiro teve ganhos de produtividade nos últimos 10 meses, quando inclusive chegou a contratar e a ampliar o seu quadro de funcionários, para garantir a construção de 5 navios da Aframax, da categoria Aframax para Transpetro, os quais, como já assinalei, serão entregues até o início de 2019. Já o outro estaleiro de Pernambuco, que é o Vard Promar, está operando na produção de 4 navios, sendo que 2 estão em fase de conclusão. Caso não haja perspectiva de novas encomendas, a desmobilização do pessoal dessa unidade poderá também ocorrer ainda este ano. Como no caso do Atlântico Sul, o cancelamento de encomendas contribuíram aí para o agravamento desse quadro. Portanto, somente com o risco de fechamento desses 2 estaleiros em meu estado, quase mais de 20 mil empregos diretos e indiretos estarão comprometidos. Diante desse cenário, nos perguntamos o que fazer, como podemos aproveitar a capacidade instalada, o aprendizado e, sobretudo, a manutenção dos empregos hoje existentes. Como não inviabilizar completamente os investimentos já realizados, que montam no nosso país inteiro a mais de 40 bilhões de reais em uma década? Como podemos redimensionar e reorientar a indústria naval no país diante de um novo plano de negócios da Petrobras e das mudanças que ocorreram no mercado de petróleo? Sem prejuízo de medidas urgentes, sobretudo na área de financiamento e na viabilização de uma carteira mínima de encomendas, defendo a adoção de um plano estrutural para o futuro dessa indústria, que envolva uma política realista de conteúdo local, que deve se assentar em bases equilibradas e que tenha foco, metas de produtividade e o caráter temporário para a obtenção de resultados. Além disso, é preciso fomentar a competitividade desse setor, inclusive para permitir que ele aumente as exportações, buscando novas áreas de atuação, com aumento de participação e parcerias com investidores internacionais que já demonstraram interesse em atuar no Brasil. Se não ocorrer a adoção dessas medidas, teremos um sucateamento estrutural e, por que não dizer, o risco de extinção dessa indústria que foi tão duramente relançada no Brasil nos últimos anos. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero conceder com muita satisfação uma parte à nossa senadora Ana Amélia, que conhece bem essa realidade de crise da indústria naval, que tem hoje uma presença expressiva no seu estado. Precisamente, senador Armando Monteiro, eu começo pelo final, nesta parte, sobre o tema da indústria naval, dessa abertura que teve em uma política acertada. Eu sou uma senadora independente que costumo reconhecer o que foi feito de bom e o que não foi feito de bom, seja quem for o governo, mesmo seja aqui nesse aspecto. Vossa Excelência aborda um tema que para o Rio Grande do Sul, que teve no Polo Naval de Rio Grande, na construção das plataformas marítimas, uma nova realidade na mudança do perfil econômico de uma região
que tinha o Porto de Rio Grande, que é o terceiro porto marítimo mais importante do país, a grande referência. Mas o polo naval veio mudar nas relações porque é uma indústria inovadora, uma indústria relevante de infraestrutura, uma indústria com repercussão em várias cadeias produtivas do meu estado, inclusive metal mecânico, de uma região que Vossa Excelência conhece bem, que é Caxias do Sul. Há pouco Vossa Excelência mencionou a perda do Paulo Bellini, da Marco Polo, que Paulo Metal Mecânico tem a ver sempre com essa região. E também houve, e eu recebi demandas da comunidade de Rio Grande, alarmadas e preocupadas com a suspensão das compras. A Petrobras tem as suas razões empresariais nas encomendas, mas sempre que fiz meu posicionamento aqui no plenário, foi de que a Petrobras desse um olhar diferente para esses aspectos do ponto de vista do emprego. Porque cada vez que você compra uma plataforma lá fora, você está importando empregos, e nós temos que trazer empregos para o Brasil. E é exatamente nessa medida que eu queria me associar a essa manifestação de Vossa Excelência, mas também sobre o tema inicial do seu pronunciamento, que mesmo que eu não estivesse presente fisicamente, aqui eu estava ouvindo o pronunciamento do senador Cristóvão, do senador Jorge Viana, e a propósito eu li hoje um artigo brilhante, como sempre, de uma figura muito conhecida que eu prezo como meu amigo, o ex-ministro Delfim Neto. O título do artigo dele, publicado na Folha de São Paulo, é muito sugestivo: A paixão política costuma cobrar caro. E me permito, senador Armando, pela oportunidade do tema que abordava você, a sociedade brasileira está em estado de choque. Foi o que nós falamos aqui. A frase até parece muito apropriada à nossa tarde. Apoiou fortemente o afastamento de Dilma pelo péssimo estado geral da sua obra, reconhecido, aliás, por ela mesma, quando, depois da sua reeleição, adotou o programa econômico do candidato vencido. O seu impedimento está, de longe, ter sido um golpe. Fez-se dentro da Constituição, que acabou violada em seu benefício e sob controle do Supremo Tribunal Federal. Esse é o preâmbulo, e ele prossegue dizer: a posse de Temer, em maio de 2016, mudou a perspectiva. Ele conseguiu aprovar no Congresso, em um ano, o que não se fez nos 5 anos do governo anterior. O problema é que os efeitos levam tempo para se materializar e não apagam o desastre fiscal em que fomos metidos no processo eleitoral. Em maio de 2017, a situação era ainda muito complicada, mas apareciam tênues sinais de uma recuperação modesta do crescimento econômico, único remédio para nossas angústias. Tragicamente, uma delação premiada derivada de uma armadilha bem urdida, somada à falta de desconfiômetro de Temer, vou repetir, desconfiômetro de Temer, produziu o tumulto que o país vive. Tal confusão é hoje o mais poderoso instrumento da oposição às reformas, que se localiza na alta burocracia federal. E eu termino a última parte do texto dele, como nos ensinou Max Weber, e lembrou o ilustre professor a pronúncia me é complicada, Kujawski, estamos diante do dilema: usar a ética da convicção, faça-se justiça e pareça à sociedade, ou a ética da responsabilidade, avaliar cuidadosamente as prováveis consequências de cada solução e escolher a menos pior para a sociedade a curto e longo prazo. É essa escolha que está sob os ombros do Supremo Tribunal Federal, sacralizado como poder moderador da Constituição de 1988, que a razão e a precaução o iluminem. A paixão política costuma cobrar caro a sua imprevidência. Eu penso que ele conseguiu descrever aqui, como foi, acho que seu colega na Câmara Federal, com um primor de avaliação política e a sensibilidade que a sua inteligência brilhante, Delfim Neto, conseguiu resumir nesse artigo da Folha de São Paulo de hoje. A paixão política costuma cobrar caro. E renovo os cumprimentos pelo seu pronunciamento nas duas partes. Na primeira, da avaliação da crise, e agora da abordagem dessa questão da indústria naval brasileira. Senador, agradeço muito o seu à parte. Quer dizer que o professor Delfim é uma das figuras de referência no país.
e eu lembro do tempo em que convivemos na Câmara. E era curioso porque ele não tinha nenhuma afeição à tribuna. Mas, no entanto, ele era um interlocutor obrigatório, ele era uma espécie de guardião da racionalidade. Quando o debate se desviava de um eixo, quando as paixões se exacerbavam, ele era sempre aquela figura capaz de devolver-nos ao chamado leito da racionalidade. Então, é uma figura que eu tenho o maior respeito, mas me permita só dizer que quando falece a autoridade, sobretudo de quem representa, é o primeiro dignatário do país, quando a sua autoridade é arranhada, aí eu adicionaria, por exemplo, a visão da chamada ética consequencialista, ou seja, não cabe ficar agora discutindo as consequências de alguma... É que quando falece a autoridade, há de se reconstituir, porque há, por assim dizer, um crescente déficit de legitimidade também, e, portanto, nós precisamos operar essa saída da crise, que foi aqui tão bem, a meu ver, discutida hoje. O senador Raimundo Lira, não sei se estava naquele momento aqui presente, e contamos aqui com participações muito lustras no debate do senador Jorge Viana, da senadora Ana Amélia, que fez uma fala inaugural, e eu me congratulo, e do nosso professor, o senador Cristóvão, que sempre nos ilumina aqui com seu espírito público e com a sua capacidade de análise. O nosso senador Assir Gurgás, que esteve também presente com o senador Roberto Muniz nesse debate. Mas eu passaria, então, ao nobre senador Cristóvão Buarque.